Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Boa noite ao pessoal de casa. Vamos dar início à palavra do Senhor dessa noite. Com muita alegria, mais uma vez, né? E também temor no coração. Toda vez eu repito isso, temor, mas é porque é realmente respeito ao Senhor. A gente tem que ter temor aqui no altar do Senhor. A palavra de Deus diz que, em João 3,30, que é necessário que ele cresça e eu diminua. Então a gente precisa diminuir. E sem temor não tem como a gente diminuir ele crescer. Amém? Glória a Deus. Abram todos a Bíblia de vocês aí em 1 Samuel, no capítulo 13. Fiquei maravilhado que no louvor foi dito algumas coisas que iria ministrar aqui mesmo no altar. A respeito da volta de Jesus. Maranata, ora vem Jesus. Ele é o Rei da Glória, porque o título hoje da palavra é Jesus, o verdadeiro Rei. Então, nós estamos realmente no mesmo espírito. Isso, temos que dar glória a Deus, amém? E antes da gente ler, um pouco mais de um ano atrás, mais ou menos em junho do ano passado, no grupo de intercessão, a gente fez mandamos alguns áudios, todos do grupo, né? Mandaram alguns áudios com uma palavra de edificação. A gente sempre faz isso, né? E naquele dia, eu acabei enviando algo a respeito de Isaías 61. Lá no verso 7, que diz que no lugar de tua vergonha te darei dupla honra. E no lugar da vossa afronta te exultarei na vossa terra. E te darei em tudo em dobro e tereis felicidade perpétua. E eu mandei essa palavra. Um textão, não foi áudio. No caso eu mandei um texto bem grande, para a pessoa ler mesmo, não escutar. E falei, isso aqui vai virar uma palavra. A próxima palavra eu vou ministrar isso na igreja. Beleza. Só que na próxima palavra que eu fui ministrar, não consegui avançar nada nela. E Deus me levou a ministrar a respeito de Jeremias 7, uma palavra muito dura. E eu fui tentando e nunca consegui ministrar essa palavra. Até uma hora esse ano eu desisti e deixei Deus agir. A maioria das palavras surgem em ministrações de dízimos e ofertas. E essa, novamente, é a respeito... Não foi bem dízimo e oferta, mas eu ministrei ela já em dízimo e oferta. E um tempo atrás o Senhor me explicou o motivo de eu não ter conseguido ainda ministrar essa palavra. Porque eu vou viver isso na pele ainda. No lugar da tua vergonha te darei dupla honra. Eu ainda viverei isso. E não será uma pregação, será um testemunho de vida. Amém? Então pude entender que vai ser no tempo de Deus. Quando? Não faço ideia. Vai ser, então não sei quando que isso vai acontecer. Mas um dia eu vou falar a respeito dessa palavra e vai ser um testemunho. Amém? Glória a Deus. E 1 Samuel 13, nós vamos ler do 8 ao 14. O pastor pregou isso no primeiro domingo de setembro, no dia 4 de setembro. Ele pregou a respeito dessa palavra sobre Saul. E quando ele leu o verso 8, o primeiro que a gente vai ler, já algo surgiu em mim que o Senhor começou a ministrar. A partir do 8 diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou? Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, quero te louvar, Pai, por mais essa oportunidade, Pai, de estar na tua casa e ministrar a tua palavra, Pai.
Ô Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E tudo aquilo que o Senhor ministrou, Pai, que hoje seja repassado para a igreja, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que eu não acrescente nem um pouco, nem acrescente, nem reduza nada do que o Senhor tem para fazer nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor está aqui e quer falar com o Teu povo. Então faça, Pai, os corações hoje se abrirem, Pai. Os ouvidos hoje estarem atentos a tudo que a Tua palavra diz, Pai. Que o Teu Espírito Santo tome conta de tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e glória a Deus. Amém. Na verdade foi aqui no verso 11 e 12, que quando o pastor leu algo, o Senhor abriu meus olhos para algo. Então, aqui o Saul foi rejeitado, a primeira vez que ele é rejeitado, né? E o seu reino já é rejeitado também. Ele tem uma segunda chance ainda no capítulo 15, que vamos falar mais para frente, mas novamente ele é rejeitado. E quero começar aqui recapitulando um pouco da história do povo de Deus, para a gente chegar aqui nessa parte, quando começa a parte dos reis, a parte que os reis começam a reinar sobre Israel, né? A história da monarquia do povo de Deus. Lá desde Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor foi com eles, desde Abraão, quando saiu da casa dos seus pais, que ele manda sair lá em Gênesis 12, ele começa a peregrinar na terra que o Senhor daria para ele. O Senhor está com ele sempre, apesar dos erros suscetíveis que ele faz, principalmente por levar Ló, seu sobrinho. O pastor aqui já ministrou várias vezes, então nós sabemos os erros dele. Apesar disso, ele foi com o Senhor, ele fez tudo que o Senhor pediu. Isaac também, veio Jacó, e também, aí depois da história de José, na terra do Egito, Jacó vai morar junto no Egito, lá eles são feitos escravos. O Senhor levanta Moisés para tirar eles da escravidão. Ele sai de uma situação de escravidão para a liberdade, para a terra prometida que o Senhor havia prometido para eles, com um braço forte através de Moisés e Arão. Ele faz maravilhas naquele meio, apesar do povo ainda ter aquela dura cerviz, ainda querer voltar para a escravidão. Eles estavam livres, mas o sentimento ainda de escravo, porque eles ainda não estavam crendo no que o Senhor poderia fazer, né? Então ele abre o Mar Vermelho, alimenta o pessoal no deserto, e chega na terra prometida. Eles atravessam o Jordão, tudo através agora de Josué, que é o novo líder. Faz todas aquelas maravilhas, destrói Jericó, destrói a cidade de Ai, destrói Adonisedeque e Jerusalém, todo o seu exército. Eles têm várias vitórias. Através de Josué, o sol e a lua para eles pudessem vencer a guerra. Uma coisa que não se repetiu novamente na história do povo de Deus. E tudo isso sem o próprio Senhor governando, o próprio Senhor sendo um rei deles. Não tinha nenhum rei, o próprio Senhor era rei e levantava um homem para receber as orientações e passar para o povo. Mas não tinha nenhum com esse título, rei, para reinar sobre eles. O próprio Senhor reinava. Veio a época de Juízes, mesma coisa. E algo interessante, lá em Juízes 8, quando Gideão livra o povo das mãos dos midianitas, e a terra tem repouso durante 40 anos, enquanto Gideão está vivo. Lá no verso 22 do capítulo 8 de Juízes, o povo chega para Gideão e fala: Senhora, Gideão, que você reine sobre nós, você, teu filho, teu neto, seja perpétuo o teu reino. E Gideão fala assim: não, eu não vou reinar sobre vocês, o próprio Senhor que irá reinar sobre vocês. Ali um primeiro reinado já foi rejeitado pela palavra do Senhor. Gideão rejeitou ser rei porque não havia necessidade. O próprio Senhor haveria de reinar sobre eles. Apesar de sucessivos erros e sucessivos juízes levantados a todo momento para que esse povo pudesse ser livrado das mãos dos inimigos. Porque enquanto aquele juiz estava vivo, o povo tinha descanso. A terra tinha descanso. O povo estava sobre a mão poderosa do Senhor. Era só aquele juiz morrer que eles voltavam para as práticas pagãs daquele povo que eles não expulsaram quando eles entraram na terra prometida. Então, nós temos aqui um primeiro reinado que já foi rejeitado. Gideão rejeitou reinar sobre eles.
E passa essa época de juiz, o Senhor levanta Samuel, que ele é sacerdote, juiz e profeta ao mesmo tempo. O único que conseguiu exercer essa tríplice função aqui na Bíblia. Só que em 1 Samuel 8, um pouquinho antes, o povo suplica por um rei novamente, com a desculpa que queria ser igual às outras nações. Lá no 1 Samuel, no capítulo 8, no verso 5, diz assim: e lhe disseram, vá, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nós nos governe, como o tem todas as nações. Essas nações que eles dizem são as nações inimigas, não são as nações amigas do povo de Deus, eram nações inimigas. E eles queriam imitar essas nações, trazer um rei para governar sobre eles. Deus não estava sendo mais suficiente para eles, já não estava mais sendo suficiente, e eles pediram que o Senhor levante um rei para governar sobre nós como as outras nações. E essa palavra não agrada nem um pouco Samuel, porque ele tem a mesma atitude de Gideão. Não há a necessidade de um rei, porém, ele vai consultar o Senhor. Ele não dá a palavra final ainda, ele vai consultar o Senhor. Ali nos versos 6 ao 9 diz assim: porém essas palavras não agradou a Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que fizeste desde o dia que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixaram, e aos outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-os solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Ou seja, o próprio Senhor, não rejeitaram a ti, Samuel, rejeitaram a mim. Eles estão rejeitando a mim. Misericórdia, que a gente não faça isso hoje em dia. Estamos à portas de uma eleição. E não importa quem vencer, se é candidato A ou candidato B. O verdadeiro governo está nas mãos do Senhor. É Ele que vai governar o Brasil. Não importa quem irá ganhar. Nós sabemos que existe uma batalha entre luz e trevas. E nós esperamos que a luz, que o Senhor prevaleça. Mas a resposta final é do Senhor. Então nós estamos orando para que a melhor decisão seja tomada. Mas de qualquer forma, a decisão do Senhor prevalece. Mas não importa quem ganhar, não se preocupe, o Senhor está conosco. Nós não iremos passar por coisa alguma, porque Ele estará conosco. Amém? Glória a Deus. Então o povo de Deus estava rejeitando o próprio Senhor. Não estava rejeitando Samuel. Sim, não estava rejeitando o profeta, sim o próprio Deus. E Saul foi escolhido. Ali a partir do capítulo 9, Saul, o próprio Senhor escolhe Saul para governar Israel, para ser o primeiro rei de Israel. Samuel unge ele. E o imposta também publicamente, só que ele dá uma advertência quando ele imposta publicamente ele. Lá em 1 Samuel 10, do 17 ao 19, diz assim: convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel, fiz subir Israel do Egito, e livrei-os da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitaste hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Lhe dissestes, não, mas constitui um rei sobre nós, agora, pois pondes-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Então, o próprio profeta admitiu, vocês estão escolhendo um rei porque vocês não aceitaram, vocês rejeitaram o próprio Senhor. Ele terá poder limitado, ainda o Senhor será soberano. Não importa o que ele faça, a palavra do Senhor será soberano sobre esse rei. Então, ele dá esse alerta para o pessoal, para o povo de Deus, quando ele imposta Saul publicamente. E por mais que até Santo Saul, o próximo rei Davi, são pessoas como nós. E nós sabemos que nosso corpo, a nossa carne é totalmente corruptível, porque quando o homem caiu lá em Gênesis 3 formas do pecado que existem hoje, elas se misturaram com o nosso DNA. Isso não tem como tirar.
a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Na tradução da Bíblia NVI, essa soberba da vida, ele traz como ostentações dos bens. Ostentação. E foi necessário Jesus vir para nos salvar. Por causa do pecado de um homem só, Jesus teve que vir para nos salvar. Por causa desse pecado, essas 3 formas de pecado entrou no nosso DNA. 1 João 2,16, João fala a respeito disso. E Saul, devido ao seu egoísmo e soberba, acabou caindo. A soberba da vida, ele caiu a respeito da soberba da vida. Porque ele foi ungido como rei. Ele teve várias vitórias aqui antes do capítulo 13, vitórias importantes. Ele estava indo até bem, mas o problema é que a soberba subiu. Ele, com status de rei, ele queria estar acima do profeta. E o Senhor passava as orientações para o profeta, e o profeta dava direção para o rei. O rei deveria pedir orientação para o profeta. Só que aqui o Saul acabou invertendo a ordem dos fatores aqui. Ele acabou querendo fazer o papel do profeta. Porque essa soberba subiu na sua vida, subiu na sua cabeça. E ele acabou rejeitando não só a Deus, mas também a palavra do profeta. E no verso 8 desse capítulo 13, começa falando que o povo começou a se espalhar, né? Devido o pessoal ir espalhando, ele usurpou a função de sacerdote, devido ao ego que subiu a sua cabeça, devido ao cargo de rei que ele tinha. E fez o que o povo queria. Ele viu que o pessoal estava se espalhando. Não, peraí, volta aqui, vamos fazer aqui o sacrifício, porque para vocês não precisarem ir embora, vamos fazer aqui. Não precisa esperar o profeta, eu posso fazer aqui, eu sou o rei. Olha o que ele estava fazendo. Além de rejeitar o Senhor, estava rejeitando uma ordenança que o profeta já tinha dado. Antes, uns capítulos antes, todos tinham que esperar o profeta fazer o sacrifício. Todos tinham que esperar. E ele acaba usurpando essa função que não era dele. Cometendo um grande pecado diante do Senhor e de toda a Assembleia. E hoje em dia, nós temos muitos ministros e pregadores Saul. Como Saul? Com medo das pessoas saírem da igreja e irem embora, por causa dessa palavra aqui, que essa palavra aqui, quando ela é pregada de verdade, ela vem realmente para rasgar a nossa carne. Não é fácil de escutar, a nossa carne, ela estremece, tenta rejeitar de tudo quanto é forma. Eles apenas dizem e fazem o que lhe agradam. Eu vou falar apenas o que lhe agrada, com medo de você sair da igreja, com medo de você receber essa verdade, e ir embora e não voltar mais. Massageia o ego das pessoas, fazem um show para agradar o público, porque muitos no altar do Senhor, eles não tratam como altar, tratam como palco. Não trata como uma coisa sagrada, trata como uma coisa profana, o altar do Senhor. E assim como o Senhor rejeitou Saul como rei, ele também rejeitará essa igreja que pensa que prega a palavra, mas simplesmente está arrastando uma multidão para o inferno. Porque muitos seguem essas igrejas. E muitas dessas igrejas, muitas não, a maioria que fazem dessa forma são lotadas. São lotadas. Estamos com muitas cadeiras vazias aqui, infelizmente. Mas é porque não está escrito ali que está tendo um culto que vai ter poder, que vai transformar a sua vida, isso vai ganhar muito dinheiro, ou trazer algum pregador muito conhecido, algo nesse sentido, que atrai o público. Porque a nossa única mensagem que está ali é uma nova geração de adoradores. Por isso que tem cadeira vazia. Se fosse ao contrário, estava cheio. Porque as pessoas, a nossa carne, procuram o que lhe agrada, vai procurar essas igrejas que dizem que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai sair daqui e você vai conquistar o mundo inteiro, que você vai ter o melhor carro, que você vai ter a melhor casa. Inverte o que está lá em Mateus 6,33. Primeiro, você busca as outras coisas, o reino de Deus vem depois.
Vem depois. Só que se depois você já está no inferno, quando você tenta procurar. Quando você se dá conta, você já está no inferno, já esse que é o problema. Então, buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é a sua justiça. As outras coisas, de acordo com o seu propósito, elas serão acrescentadas. Não é de acordo com a sua vontade, é de acordo com o seu propósito. Se o seu propósito vai ser necessário ter um carro ou ganhar dinheiro, não se preocupa, vai vir. Basta seguir a palavra. Não se preocupe. Se eu te perguntar aqui, a vida de Paulo, um exemplo. Quem quer ter a unção de Paulo? Quem quer ter o espírito de Paulo aqui? Glória a Deus, todo mundo quer, não quer? Agora, quem quer viver como Paulo viveu? Alguém quer? Eu não quero. Eu não quero. Mas se nos últimos dias for necessário, paciência, a gente vai ter que aguentar. Paulo depois da conversão dele, não antes, tá? Depois. Antes foi fácil, depois. Porque ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele sobreviveu ao naufrágio, ele foi picado por uma serpente que era muito venenosa. Ele foi preso 2 vezes, sendo que a segunda prisão era num subsolo, numa prisão fechada, alagada. Ficou vários dias sem ver a luz do sol, só saiu para ser decapitado. Essa foi a vida dele depois da conversão. E em nenhum momento ele saiu dos caminhos do Senhor, depois de aceito Jesus. E para falar de Jesus, o que muitas igrejas hoje não pregam, infelizmente, nós temos que negar a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo para aceitar Jesus, todos os dias da sua vida. Como está lá em Lucas 9, no capítulo 9, no verso 23, que Jesus fala: dizia Jesus, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia, não é uma vez, é dia a dia, e siga-me. O que é negar Jesus? Se alguém deseja seguir e ir para onde ele está indo, porque ele fala, se alguém quiser vir após mim, ou seja, ele está indo para algum lugar. Ele está indo para o reino de Deus, para a glória. Se alguém quiser ir para lá com ele, tem que negar a si mesmo, renunciar a tua vida, renunciar tudo o que é desse mundo, a tua estultice humana, a tua sabedoria humana, para que a sabedoria de Deus possa encher você, renunciar tudo que pertence a esse mundo, da comunidade, do conforto, e esteja pronto para os sofrimentos que certamente cairão sobre nós, se escolhermos andar na santidade todos os dias. Nós poderemos sofrer, mas o Senhor disse que estará conosco até a consumação. Ele estará conosco. No Salmo 34, 19 diz que muitos são aflições dos justos, mas o Senhor livra de todos. O próprio Senhor, em carne e osso, teve essas aflições. Ele não ficou ileso disso. Ele também teve, e passou por isso. Já falei a respeito da vida de Paulo. Aqui na ordem aqui era depois, mas eu acabei falando antes, mas tanto faz. E, novamente, volto a repetir. Não podemos inverter o que está em Mateus 6,33. Porque o que muitas pessoas estão fazendo isso, hoje em dia é isso. Eles estão primeiro buscando dinheiro, buscando fama, buscando as coisas do dia a dia, como diz lá no capítulo 6, que ele fala, essas outras coisas serão acrescentadas, o que haver de comer, de beber, de vestir, para depois pensar em buscar o reino de Deus. É o que hoje a igreja Saul, a igreja que tem ministros e pregadores Saul dizem. Essa igreja que arrasta multidões. Infelizmente arrasta multidões, infelizmente. Mas, como está escrito ali na frente, o Senhor está levantando uma nova geração que adorarão o Senhor em espírito e em verdade, e será luz dentro da própria igreja que já existe. Isso é uma promessa, para a igreja verdadeira, e a geração eleita está inclusa nela, porque foi falado. Bem-aventurado você que quer participar dessa promessa, porque se você não quiser, como já foi pregado, a semente muda, mas a promessa permanece. Bem-aventurado você que quer participar disso, dessa promessa linda do Senhor para essa igreja. Amém? E mais um detalhe importante dos Saús que temos por aí,
é que muitos desses, né, chegará no dia do juízo e o Senhor dirá, né, sai de mim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas muitos desses, enquanto Jesus não volta, infelizmente é um zero à esquerda no mundo espiritual. Todos devem conhecer aquela passagem em Atos, eu acho que é Atos 19, agora esqueci, mas quando ele chega na cidade de Éfeso, Paulo chega na cidade de Éfeso, ele está fazendo muitas maravilhas ali, e alguns curiosos que estão vendo, nem conhecem Jesus, e tentam imitar o que Paulo está fazendo, porque Paulo ali expulsa um demônio, e ele vai tentar fazer a mesma coisa, um grupinho ali, uns filhos do sacerdote chamado Seva. E assim vai dizer também um maligno para esse cara. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós quem sois? E ainda acrescenta um Zé Ruela ainda para acabar com o cara. Infelizmente, é um zero à esquerda no mundo espiritual, porque prega aqui em cima somente só coisa terrena, só o que vem da terra, só o que vem do inferno mesmo, só coisa para agradar a carne. Porque a nossa função aqui, como foi no louvor, em todo momento, desde o início do culto, é trazer o ambiente do céu aqui para esse local. Não trazer o ambiente da terra, porque trazer o ambiente da terra é fácil, como esses caras fazem. O negócio é trazer o ambiente do céu. Amém? Glória a Deus. E outra característica desses caras, Saús, que temos por aí, é que não se cria expectativa quando fala da vinda do Senhor, ou nem falam. Isso é uma coisa bem absurda hoje em dia. Poucas igrejas falam da vinda do Senhor. E nós devemos falar com muita expectativa, nosso coração com muita felicidade, porque Jesus está voltando. Ele está voltando, queira você ou não, Ele está voltando para levar a sua verdadeira noiva, a sua verdadeira igreja. E isso é maravilhoso, mas o que nós vemos é muita gente que nem fala a respeito disso, ou fala, quando fala pouco, ou ainda quando falam, distorcem bastante a palavra de Deus. Falam heresias, falam sofismas, enganos, que levam muita gente a crer nisso. E nós vemos os apóstolos, e aqueles que seguiam a Jesus, como Tiago, Pedro, João, e o próprio Paulo, falando com muita expectativa da vinda do Senhor, falando na palavra aqui escrita, como se estivesse próximo já. Está próximo, está próximo. Obviamente, eles não sabiam. Primeiro porque eles não sabiam. Porque Jesus disse lá, quando ele passou o relatório inteiro, um resumo da sua vinda, lá em Mateus 24, no verso 35, ele fala, 35 ou 36, não lembro agora, que ninguém sabe o dia. Nem os anjos, nem o filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe. Mas os apóstolos, quando escreveram as cartas, eles falavam com expectativa. Eles criavam expectativa, porque eles falavam como algo que estivesse próximo, para também os leitores que estivessem lendo, e criassem expectativa. Ele está voltando, ele está voltando. E mais de 2000 anos depois, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. É criar essa expectativa. Em Tiago 5,8 diz assim, sedes vós também pacientes, e fortalecei-vos os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Hebreus 10:37, o autor é desconhecido, mas eu acho que foi Lucas. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E 2 Pedro 3,12, essa vamos ler juntos. 2 Pedro, no capítulo 3. No verso 12 diz assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, com igualmente o nosso amado irmão Paulo,
vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha, hoje em dia, quando pregam, o que muitos desses pregadores fazem da palavra de Deus? Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Quando falam para a sua própria destruição, porque não falam com o entendimento que vem do Espírito, mas com o entendimento que vem da carne. Eles deturpam a palavra de Deus para falar aquilo que lhe agrada. Porque Saul se tornou rei, como essa soberba subiu, ele estava fazendo as coisas que lhe agradam, não estava mais fazendo as coisas que agradavam a Deus. Fez no início, mas depois que essa soberba subiu para sua cabeça, ele começou a fazer apenas as coisas que lhe agradavam, que era boa aos seus olhos. Ele não estava mais escutando a voz do profeta, e muito menos a voz do Senhor. E muitos deles fazem isso hoje em dia. E Saul teve uma segunda chance. Apesar de Samuel já ter dito que o seu reino iria subsistir, mas ainda ele teve uma segunda chance para se redimir. Mesmo assim não adiantou. 2 Samuel no capítulo 15, novamente ele não seguiu a ordem do profeta. No capítulo 15, o Senhor pede para Samuel, avisa Samuel para destruir os amalequitas. Destruir mesmo, tudo. Do maior ao menor e do rebanho de todos os animais. Não era para pegar nada deles, nada. Só que ele novamente, ele além de deixar o rei vivo, ele traz, como ele mesmo fala, o melhor do rebanho. E novamente ele tenta culpar o povo, coloca a culpa no povo, pelo erro dele. Pelo próprio erro dele. Ele fala que o povo que fez isso, ele deu ouvido ao povo para fazer isso. Nos versos 21 e 22 diz assim: mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. A desculpa era que era para oferecer sacrifícios holocaustos ao Senhor. Eles ofereciam sacrifícios quando tinha pecados. Quando tinha pecados. Todos conhecem aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar. A obediência é prevenção. E o sacrifício é o remediar. E no verso 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor prefere obediência e não o sacrifício. Ele prefere obediência, para que você não precise sacrificar depois. Só que novamente, aqui Saul, ele não nega a si mesmo, como muitos fazem. Em vez de negar a si mesmo e seguir Jesus, tomar a sua cruz todos os dias, dia a dia, esse dia a dia também, Paulo fala para os romanos, lá no capítulo 8, no verso 36, está escrito: por amor ao Senhor, somos postos à morte todos os dias. Somos como ovelhas destinados ao matadouro. Ele está fazendo referência ao Salmo 44, 22, que diz a mesma coisa, só trocando Jesus para o Senhor. Ele negou, novamente, Jesus. Ele não negou a si mesmo, ele negou o próprio Deus, o próprio Jesus, para seguir a tua vontade, para seguir aquilo que mais lhe agradava, para seguir as coisas do mundo. E novamente ele foi rejeitado, e dessa vez foi para sempre. A palavra do Senhor já não estava mais com ele, o Senhor já não estava mais com ele, o profeta já não estava mais com ele. Ao final desse capítulo, foi a última vez que ele viu Samuel. Ele se apartou de Saul e nunca mais eles se viram. E Samuel foi e ungiu um novo rei, que foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Agora abre lá em Apocalipse, no capítulo 22, nos últimos versos da Bíblia. Mais uma vez aqui, João tem a revelação, o livro da consumação, nos versos 7 e 8. E mais uma vez aqui,
nós podemos perceber a expectativa que tinha do próprio Jesus ditando as palavras para ele, e ele escrevendo esse livro maravilhoso. No verso 7 diz assim: eis que venho, sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ou seja, ele estava totalmente êxtase por tudo que o Senhor tinha revelado dos últimos dias, do fim das coisas. Ele tinha ficado maravilhado. É com essa expectativa que nós temos que ter no nosso coração, não só falando da palavra da vinda de Jesus, mas de qualquer outra palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E o Senhor me deu uma repreensão. Isso é uma coisa pessoal minha, tá? Você já deve ter percebido, né? Eu leio bastante a parte da monarquia, dos reis. Eu gosto muito. Eu sou apaixonado pela saída do Egito, pela conquista da Terra Prometida e a história dos reis. Estava deixando-me muito a parte de estudo do fim dos tempos. Eu leio como a leitura diária normalmente, e também todos os cultos que a pastora pregava estava tendo, e tem bastante rascunhos disso. Mas eu, estudar, não estava fazendo isso. Estudava muito a parte dos reis, porém a parte da vinda de Jesus estava ficando de fora. E o Senhor me repreendeu. Tenho que começar também a estudar mais essa parte. Estudar mais a volta de Jesus. Entender mais essa parte. Sei como a pastora Fernanda já ministrou várias vezes aqui. E a gente fica maravilhado com esse estudo, mas isso é uma coisa minha. Mas eu também peço a vocês, comecem a ler mais. A vinda de Jesus está próxima, entender mais o que diz a volta de Jesus, como será essa volta, para que ninguém seja pego de surpresa. Não basta ficar apenas no que diz aqui no altar, nós temos que buscar isso em casa também. Amém? Mas isso é fato pelo ministério que eu tenho, a questão de estudo. Amém? Glória a Deus. Então, preciso estudar mais essa parte. Isso foi uma repreensão minha, da parte do Senhor particular, que estou compartilhando com vocês. E no Salmo 24, abre lá também, Salmos 24. Algo maravilhoso. Na salinha das crianças, no Geração Kids, nós estamos trabalhando temas por trimestre. E no início do ano nós trabalhamos Gênesis, o início de tudo. E depois nós fomos para a parte do Êxodo, que o tema era da escravidão à liberdade. E agora nós passamos para a conquista da Terra Prometida, que o tema é de Josué a Juízes, entre a bênção e a maldição. E o próximo tema do trimestre das crianças será Reis. A gente vai estudar sobre os reis com eles também. E o tema vai sair mais ou menos desse verso que a gente vai ler aqui, no Salmo 24, que a pastora declarou durante o louvor. A partir do verso 8 diz assim: quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. A pergunta que eu faço para vocês: quem é o Rei da glória? É Jesus Cristo? Repete comigo: é Jesus Cristo? É Jesus Cristo? Ele é o Rei da glória. Ele é o nosso verdadeiro Rei. Como já disse, não importa quem for governar o Brasil ano que vem, Ele que vai governar o nosso país. Nós estamos nas mãos dEle. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra dessa noite. Que eu quero passar para vocês, que realmente Ele é o nosso verdadeiro Rei. E que os ministros Saul, pregadores Saul, se apartem de nós, porque nessa verdadeira igreja que o Senhor está levantando, ele não terá espaço, ou se converte ou sai, amém? Porque aqui é um lugar de pregar a verdadeira palavra do Senhor, sem desviar para a direita ou para a esquerda, sem desviar, sempre continuar no centro da vontade do Senhor, e pregar essa verdade da palavra de Deus, porque essa verdade
é maravilhosa, é maravilhosa. E na igreja que tem Saús, é igual à igreja. As matriarcas da Bíblia são comparadas como igrejas. E essas igrejas que têm esses tipos de pregadores são como a igreja Agar, que é filha da escrava, que é escrava, que se está preso às coisas deste mundo, que está preso ao dinheiro, à fama, não consegue se prender para seguir o verdadeiro rei. E essa igreja verdadeira como Sara, que é livre, que é a igreja livre no Senhor, que nós temos liberdade no Espírito Santo. Essa igreja verdadeira é como Ana, que está nos pés do Senhor, que está aos pés do Senhor chorando, clamando, e não como Penina, que está zombando da verdadeira igreja. Essa igreja de Saús, e é como Penina, que zomba da verdadeira igreja, que segue verdadeiramente fiel a Jesus Cristo. Essa verdadeira igreja é como Maria, que está derramada aos pés do Senhor, e não como Marta, ou muito ocupada com os afazeres dessa vida. Marta também, como essas igrejas desse Saús. E para finalizar, essa igreja verdadeira é como Filadélfia, lá das cartas das 7 igrejas. Essa igreja que pensa que é pequena, mas ela é grande no mundo espiritual, ela faz um regaço no mundo espiritual. Nós estamos em pouco hoje, mas nós cremos que o mundo espiritual está sendo movido por nossa causa, por todos nós, pelas nossas orações. E essas igrejas desse Saús é como Laodiceia, que não é quente e nem é fria, é morna. Por isso o Senhor tem vontade de vomitar. Ela pensa que é grande, ela pensa que é abastada de dinheiro, mas não passa de nu, pobre, uma coitada, vulnerável de tudo. Então que nós possamos ser essa igreja que é como Filadélfia, que é como Maria, que é como Ana e que é como Sara. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é o nosso verdadeiro rei. Ele é o rei da glória. Que possamos ficar de pé para orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por Ele estar aqui conosco e ser o nosso rei. E você tem essa oportunidade de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, de buscar realmente a sua face e dizer: Jesus, reina sobre nós, reina sobre nós. Feche seus olhos e comece a buscar o verdadeiro rei. Comece a buscar a sua face. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós cremos que hoje, Pai, o Senhor fez maravilhas no nosso meio, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E sabemos que o Senhor é o nosso verdadeiro rei. O Senhor é o nosso verdadeiro rei. E não há outro igual a Ti. Não há outro, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor, a parte de nós, Pai, aqueles, Pai, que são como Saul, que rejeita a Tua palavra, que rejeita os Teus profetas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos ser, Pai, aquela igreja que segue fielmente ao Senhor, que tem o Senhor como verdadeiro Rei, o Rei da glória. A Tua palavra diz, Pai, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 20, Pai, Deus, que crês no Senhor teu Deus, estarei seguro, crês nos seus profetas e prosperarei. Nós cremos no Senhor e nós cremos nos nossos profetas, Pai. Sabemos que toda a direção o Senhor passa para o nosso profeta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos seguir, Pai, esse profeta, Pai, oh Deus, verdadeiramente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu quero colocar a vida de cada um que está aqui hoje e cada um que está na internet também assistindo pela live, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa palavra, Pai, atinja o coração de cada um deles e faça morada, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor, através dos seus anjos, Pai, Deus, afaste de nós todos os demônios enviados do fundo das trevas, Pai, contra essa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra faça raiz no coração do meu irmão, que essa palavra faça diferença nas nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor está vindo, Pai, sem demora, e nós estamos aqui, Pai, com expectativa para aguardar a Tua volta, para aguardar a Tua tão sonhada volta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai.
vem, Senhor, vem, Senhor, Maranata, hora, vem, Senhor Jesus Cristo, nós te aguardamos, Senhor, a tua noiva está se adornando para a tua volta, Pai, está se preparando, Pai, aquela verdadeira igreja, Pai, está se preparando para a tua volta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, a tua palavra diz, Pai, lá em Apocalipse 3:20, que eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo a nossa porta, oh Deus, e a tua palavra diz, continuando, Pai, que aquele que abrir, oh Deus, o Senhor entrará e ceará com ele, oh Deus, o Senhor entrará e ceará com nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh irmãos, Ele está batendo na porta, aceite convite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, nós cremos também na tua palavra que diz, Pai, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus, e o teu nome está acima de todo nome, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso verdadeiro Rei. Oh Deus, eu aproveito para colocar a nossa nação nas tuas mãos, Pai. O Senhor é o verdadeiro Rei dessa nação. O Senhor é o verdadeiro Rei dessa nação. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, independente do resultado dessas eleições, o Senhor estará conosco. O Senhor é o nosso braço forte. O Senhor também disse que iria guerrear as nossas guerras. Oh Deus, nós só precisamos tomar a nossa posição. Que cada um aqui entenda que tem que tomar a sua posição para que o Senhor guerreie conosco. Ninguém irá resistir o braço forte do Senhor. Ninguém. Todos os nossos inimigos irão perecer diante de nós, assim como aconteceu com o exército, Pai, que tentou contra Josafá. Todos irão perecer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te rendemos graça, nós te rendemos, Pai, louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós nos rendemos verdadeiramente ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Glórias ao teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh irmãos, declara assim: Jesus, o Senhor é o nosso verdadeiro Rei, é o Rei da glória, é o nosso general que está à frente de nós e que irá guerrear todas as nossas guerras, e os nossos inimigos irão perecer na nossa frente, e o teu nome será glorificado nas nossas vidas. Amém, glória a Deus, e bata a palma para Jesus. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Abra seu coração. Eu abro meu coração. Aleluia. Entra, Jesus. Entra com poder e autoridade. Eu abro meu coração. Entra com a tua glória. Eu abro meu coração. Entra, Jesus. O Rei da glória. O Rei da glória é Jesus. Qual é o nome dele? Ele é o Rei. Ele é o Rei. O Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É Jesus. Ele é o Rei.
Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Oh, Jesus. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da